Olá pessoal, meu nome é Luiz Alberto Caldas e hoje nós vamos falar sobre um tipo de ação tática, aquela que é mais usada pelos comunistas. Não são só eles que a utilizam, mas eles alcançaram, digamos assim, uma espécie de excelência no uso desse tipo de ação. Foram eles que usaram essa ação de modo mais abrangente e mais sistemático. Se vocês lerem o livro do Philip Selznick, o The Organizational Weapon, né, publicado pela Rand Corporation em 1952, vocês vão ver que nesse livro que analisa as estratégias comunistas, especialmente lá do pessoal que era leninista, a principal arma utilizada, o principal tipo de ação é a infiltração, que se chama de filtração. No que consiste esse tipo de ação? Ele tem 3 passos, basicamente. Primeiro, é a infiltração de agentes clandestinos, né, em organizações. Agentes, né, que aparecem numa determinada organização como um membro comum, como qualquer outro, só que clandestinamente ele tem outros objetivos. Esses agentes infiltrados, eles assumem o controle da organização, eles vão galgando posições e assumem o controle da organização. E a partir dali, né, sem que os demais membros percebam, eles passam a usar os recursos e as ações da organização infiltrada para os propósitos não dela mesma, né, não para os propósitos estabelecidos na sua missão, mas para os propósitos do partido. Basicamente são esses 3 passos. Então, dessa maneira, o Partido Comunista ele vai colocando agentes, treinando, né, e colocando agentes em igrejas, em jornais, em sindicatos, em escolas, em órgãos públicos, universidades, ONGs, editoras, empresas produtoras de produtos, e etc, etc, etc. Enfim, em todo tipo de organização. E aplicando justamente aqueles 3 passos, colocando a serviço do partido todas essas organizações. Dessa maneira, eles vão aumentando formidavelmente o seu poder e sua influência. Por que eles fazem isso? Bom, essas organizações, elas são muitas vezes um meio de recrutamento de novos militantes. Às vezes essa organização é uma fonte de dinheiro que eles, de forma direta ou indireta, claramente estabelecida ou velada, eles desviam para os objetivos do partido. É uma fonte de informações restritas, informações sobre a própria organização, às vezes sobre outras organizações, outras pessoas. É uma fonte de empregos para os membros do partido, né? Muitas vezes isso daí ajuda a manutenção da própria militância do partido, ou seja, uma vez que ele infiltrou lá agentes, eles começam a colocar outros membros do partido lá dentro com a finalidade de garantir-lhes o sustento. É uma fonte de legitimidade. Algumas daquelas organizações começam a falar coisas que legitimam o Partido Comunista, por exemplo, ou a ideologia comunista. É fonte de patrocínio, fonte de verbas públicas, né, se for um órgão público, por exemplo, de decisões favoráveis, se forem infiltrados em órgãos que tomam decisões políticas, por exemplo, eles passam a controlar as decisões daquele órgão público e garantir que haja decisões favoráveis para a causa comunista. De processos contra inimigos, às vezes eles usam essas organizações para processar aquelas pessoas que são inimigas do partido. De autoridade, né? Vocês imaginem, por exemplo, assim,
uma organização infiltrada, por exemplo, como uma igreja ou uma organização internacional, o OMS da vida, por exemplo, talvez, que passa a dar declarações que são favoráveis, né, para a causa comunista. Aquilo dali dá uma grande autoridade ao ponto de vista que eles querem defender. Notícias plantadas quando eles se infiltram em órgãos de comunicação, na mídia, livros e filmes simpáticos à causa comunista, meios de barganha, ou seja, eles usam a negociação que aquela organização infiltrada pode fazer com outros entes, outras organizações, para, numa triangulação, favorecer lá o Partido Comunista, etc, etc, etc. Ou seja, o Partido Comunista, ele vê justamente esse tipo de recursos, a obtenção e o controle desse tipo de recursos, como o poder real, né? Não apenas o poder conquistado através de eleições no governo. Então, aí vem a pergunta, como é que eles fazem isso? Como eles fazem isso? Mas isso é o assunto de um outro vídeo, um vídeo futuro. Então, por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, baixem o e-book. O link para baixar o e-book está aqui na descrição desse vídeo. E se inscrevam no canal, para que vocês recebam vídeos novos que eu publicar aqui. Então, um abraço a todos. Por hoje é só.